Olá, boa noite. Boa noite. Muito boa noite para você. Começa agora o programa especial do jornalismo da Rede TV nesta cobertura das eleições 2020. Muita expectativa para saber os resultados das urnas e a escolha de milhões de eleitores de 57 cidades brasileiras. Neste segundo turno das eleições municipais, mais uma transmissão multiplataforma da Rede TV. Estamos ao vivo no Twitter, no Facebook e no YouTube. E a gente convida você para acompanhar aqui e conhecer os nomes que vão comandar e administrar cidades e capitais pelos próximos 4 anos. Participam também desta cobertura Silvio Navarro e Rodrigo Constantino, comentaristas da Rede TV. Boa noite, Silvio. Boa noite, Lacombe, Mauro, Amanda e Rodrigo Constantino. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Lacombe, todos da bancada e principalmente quem está nos acompanhando hoje. E olha, 6 capitais já têm o resultado desta eleição, deste segundo turno das eleições. Vamos ver primeiro os números de Belém. Aí na tela para você, praticamente concluída a apuração, 99,96% dos votos apurados. Edmilson Rodrigues, do PSOL, está eleito com 51,76% dos votos e o delegado federal Eguchi com 48,24%, ele que é do Patriota. Portanto, Belém, eleição definida. Agora vamos para a próxima. Qual a próxima capital? Temos aí Vitória também, uma eleição definida. Delegado Pasolini, com 98% das urnas apuradas. Delegado Pasolini, do Republicanos, que é deputado estadual, tem apoio do presidente Bolsonaro, com 58,47% dos votos. E João Coser, do PT, que já foi prefeito 2 vezes de Vitória, ficou com 41,53%. Teria sido uma vitória importante para o PT, mas ele perde nesta capital também. A próxima capital que já está definida é São Luís, a capital do Maranhão. Aí estão os dados, já praticamente 99% das urnas apuradas. Eduardo Braide, do Podemos, com 55,61% dos votos válidos, está eleito prefeito de São Luís. Duarte, do Republicanos, com 44% dos votos, fica na segunda colocação. E mais uma capital do Nordeste também já tem o resultado deste segundo turno. O prefeito eleito em Teresina, 95,34% dos votos apurados. Doutor Pessoa, do MDB, com 62,31% dos votos. É o prefeito eleito. Kleber Montezuma, do PSDB, teve 37,69%. E agora vamos para Aracaju, também João Pessoa, então não era Aracaju, é João Pessoa por enquanto, também 100% das urnas apuradas. Cícero Luceno, político tradicional de Aracaju, já foi governador, ex-prefeito, tem 53,16% dos votos, ele que é do PP, e o Nilvan Ferreira, que era uma novidade do MDB, radialista, ficou com 46,84% dos votos. Agora sim, vamos a Aracaju. Edivaldo, do PDT, eleito com 57,86% dos votos válidos, e a delegada Daniele, do Cidadania, ficou com 42% dos votos. E vamos ver agora os números da maior cidade do Brasil, da capital paulista, São Paulo. Vamos dar uma olhadinha nos números. Apuração em andamento, 80,96% dos votos apurados. E Bruno Covas, do PSDB, atual prefeito, com 60,08% dos votos. E Guilherme Boulos, do PSOL, 39,92% dos votos. A eleição em São Paulo. Matematicamente eleito, já praticamente definido, né? Com 20 pontos percentuais de diferença, aliás, mais do que apontavam as pesquisas. Datafolha dava 10 pontos de diferença, Ibope dava 14. Não dá, acho que mais para reverter esse quadro. Bruno Covas se encaminha para a reeleição. Temos mais capitais agora, com a apuração em andamento, aliás, muito mais rápido do que no primeiro turno. No primeiro turno, nessa hora, a gente tinha menos de 1% das urnas apuradas. Não tem nem eleições emoção proporcionais, isso já é um bom caminho assim, para percorrer. E os computadores funcionando também, os computadores do TSE funcionando também dessa vez. O supercomputador do TSE está a toda. Vamos para o Rio de Janeiro, então, ver como anda a apuração por lá.
Na Cidade Maravilhosa, minha cidade do Lacombe também, olha, 77,24% das urnas apuradas. Eduardo Paes também, matematicamente eleito, tem 64,59% dos votos do DEM. E o Crivella com 35,41%, 30 pontos de diferença. Eduardo Paes com essa dianteira bastante confortável. Uma capital que a eleição foi muito disputada é Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, até esse momento com 86% dos votos apurados. Sebastião Melo, do MDB, vai liderando com 53%, quase 54%, e a Manuela Dávila, do PCdoB, com 46% dos votos válidos até agora. Claro que está bem encaminhada a eleição de Sebastião Melo, mas ali ainda vale a gente aguardar mais um pouquinho, porque tem um pouco mais de voto para apurar ainda. Não dá para cravar, mas está bem encaminhada já a eleição de Sebastião Melo. E vamos ver então o duelo de primos lá no Recife. João Campos, do PSB, 56,01% dos votos, com 91,65% das urnas dos votos apurados. E a prima dele em segundo grau, Marília Reis, do PT, com 43,99%. Então, João Campos, do PSB, se encaminhando para ser eleito prefeito do Recife. E vamos para Fortaleza. Mais uma eleição disputada, olha, quase 92% das urnas apuradas. José Sarto, do PDT, com 51,69%, ele que tem um apoio dos irmãos Ferreira Gomes, tem um apoio também de Camilo Santana, governador do Ceará, que é do PT, tinha Luiziane Lins no primeiro turno, acabou não chegando à segunda rodada. Camilo Santana, portanto, apoia o candidato Sarto, que tem uma ampla coalizão, um amplo arco de alianças. O capitão Wagner, que tem um apoio do presidente Bolsonaro, do PROS, está no segundo lugar, 48,31%. Mas um resultado muito mais apertado do que as pesquisas indicavam. Vamos ver agora a apuração na capital alagoana, em Maceió. Os números vão mostrando, não chegou à metade ainda a apuração, 42% dos votos apurados. JHC, do PSB, vai liderando com 59%. Alfredo Gaspar de Mendonça, do MDB, com quase 41% dos votos válidos em Maceió. Agora, números de Manaus. Eu que estive em Manaus, né? Mediando o debate entre os candidatos a prefeito da cidade. A gente tem 87,48% dos votos apurados. Davi Almeida, do Avante, tem 51% dos votos. E Amazonino Mendes, do Podemos, 49%. Uma diferença pequena também em Manaus. Por enquanto, né, o ex-governador, senador, vai ficando fora. Vamos ver como é que essa eleição se encaminha. Bom, vamos para a nossa primeira rodada de comentários com o Silvio Navarro e o Rodrigo Constantino. Começando pelo Silvio Navarro. Silvio, você quer falar dos resultados já consolidados? Fique à vontade. Você quer falar aí de São Paulo e Porto Alegre também, que é uma capital que a gente esperava com muita atenção o resultado? Acho que a gente pode começar, Lacombe, falando sobre aqueles resultados já consolidados, ainda que em São Paulo me parece irreversível a vitória de Bruno Covas, assim como em Porto Alegre do Sebastião Melo. O que a gente vê já de cara é um grande derrotado nesse segundo turno nas capitais do país, que é o PT. O PT não conseguiu fazer o prefeito de Vitória, as pesquisas indicavam uma chance de vitória do João Coser, que já foi prefeito da capital capixaba por 2 vezes, foi deputado, é um político tradicional, fundador do PT em 1980, perde para o delegado Pasolini, que tem só 38 anos, muito jovem, um policial civil, ali uma vitória da direita contra o PT. Também chama a atenção alguns resultados em Belém, na capital do Pará. Essa sim, a grande vitória do PSOL, que já tinha feito 4 cidades, agora faz a sua 5ª cidade e a grande capital do Pará, que é Belém. O vencedor da eleição para a prefeitura de Belém já governou a cidade 2 vezes, é um político tradicional, já foi também do PT. Então, portanto, eu acho que esses são os dois pontos. Chamo também a atenção para Recife, me parece que a vitória do João Campos ali, uma disputa em família, né? O João Campos deve ganhar da Marília Arraes, o PT, portanto, perde aí a outra grande capital que disputava. No mais, em Aracaju, o Edivaldo Nogueira, que é candidato do PDT, ele já foi prefeito 3 vezes, né? Então, assim, portanto, não é uma grande surpresa. A esquerda vence lá também, Lacombe. E na sequência a gente fala sobre as outras grandes cidades que vão passar aqui pela nossa apuração. Vamos colocar o Rodrigo Constantino, então, na conversa com a gente. Constantino,
Você quer focar em quem? São Paulo, Porto Alegre, de repente? Eu acho que essas duas capitais são as mais importantes, sim, porque tinha ali um risco de vitória de comunistas assumidos, né? Então, sem sombra de dúvidas, esse resultado que temos até aqui, com um certo grau de confiança, nós podemos dizer que o brasileiro rechaçou o caminho venezuelano, não quis comunistas tomando conta de duas capitais tão importantes como Porto Alegre e São Paulo. O que não quer dizer que dê para comemorar dessa forma, né? O Guilherme Boulos sai cacifado com 40% mais ou menos dos votos válidos, né? Tem mais abstenção do que voto nele, mas é uma votação expressiva, perto de 1 milhão de votos, né? Ele sai cacifado como o grande nome da esquerda mais radical para disputar 2022. O Ciro Gomes conseguiu sobreviver ali, né? Também politicamente, a uma margem bem estreita, bem apertada, ao contrário do que diziam algumas pesquisas, mas conseguiu ali emplacar também o seu candidato em Fortaleza, né? E, além disso, eu acho que nós temos uma reedição do primeiro turno, no sentido de que o centro, o centrão assim chamado, é o grande vitorioso no país nessas eleições municipais. Eu acho que até a gente pode tentar analisar um pouco o que isso significa, o que isso sinaliza para 2022, né? Nesse ponto que o Constantino trocou no final do comentário dele, quer dizer, um centrão mais robustecido, mais vitaminado, com vitórias importantes em capitais, em cidades, né? Os maiores partidos lá, MDB, PP, PSD, DEM. E, por outro lado, uma esquerda parece que bastante fragmentada, com o PT perdendo a hegemonia, perdendo o protagonismo. O que isso sinaliza para 2022 na sua análise, Constantino? Exato, Amanda. Eu acho que o PT foi dizimado, né? Então nós temos aí uma nova cara que assume o papel dessa esquerda mais raivosa, mais radical, que é sem dúvida o Boulos, né? Um sujeito que, vamos lembrar aqui, ele defende de forma aberta ditaduras, né? Como a cubana, a venezuelana. Então ele assumiu a cara do novo Lula. Ele é o novo Lula, tentou fazer uma campanha de estelionato eleitoral, de certa forma, né? Uma mensagem mais suave, análogo ao Lulinha Paz e Amor, né? Depois de 3 derrotas consecutivas, o Lula se embalou de uma forma muito diferente e com isso conseguiu seduzir o voto de uma classe média mais moderada. Então o Boulos tenta ir pelo mesmo caminho e por isso que eu disse, não dá para comemorar que foi totalmente afastado o risco de uma venezuelização, porque o Boulos sai como grande nome da esquerda e é um sujeito muito radical, né? Em relação à questão da Manuela Dávila, idem. Acho que as pesquisas também erraram muito aí. Ela tinha uma margem já no primeiro turno muito inflada ali, né? Uma intenção de voto muito inflada pelos institutos de pesquisa, não se concretizou. É boa notícia para quem acha que o caminho da Venezuela não é um caminho saudável para o Brasil. Agora, está tudo muito fragmentado, como você disse, Amanda. Então, o jogo está longe de estar definido. O presidente Bolsonaro emprestou o seu nome para alguns candidatos, mas não mergulhou de cabeça nas campanhas. Então, isso também seria muito precipitado fazer uma análise dizendo se o bolsonarismo saiu fortalecido ou enfraquecido nessas eleições. Rodrigo, resultado consolidado na nossa cidade, na da Amanda também no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha. Resultado da eleição do Rio de Janeiro na tela para você. 87,96% dos votos apurados, mas Eduardo Paes já pode ser considerado, então, vencedor, reeleito. Na verdade, ele foi prefeito 2 vezes e voltou a se candidatar e agora eleito novamente, 64,41% dos votos. E o atual prefeito, Marcelo Crivella, do Republicanos, com 35,59%. Portanto, Eduardo Paes, eleito novamente prefeito do Rio de Janeiro para um 3º mandato. Ele que já foi prefeito da cidade, como disse, 2 vezes. Silvio Navarro quer falar um pouquinho do Rio de Janeiro? Resultado esperado. Quero falar um pouquinho do Rio de Janeiro, só posso fazer um parêntese aqui, Lacombe, muito rapidamente, concordando com o que o Rodrigo colocou em relação às esquerdas, em relação aos partidos. O PT era conhecido como, a gente dizia, o PT e os seus satélites. Eu acho que esse cenário se inverte a partir de agora. A partir de agora você tem o PSOL, na figura do Guilherme Boulos, como líder da esquerda, sai, evidentemente, apesar da derrota já praticamente consolidada aqui em São Paulo, como um potencial nome para chefiar, para liderar essas esquerdas, resultado do que o Lula fez com o próprio PT, um líder populista que nunca se preocupou em fazer um sucessor, que escolheu
escolheu um candidato muito fraco aqui em São Paulo. Gilmar Tato perdeu no primeiro turno, no pior resultado desde 1985, com Eduardo Suplicy. E agora o que a gente vê é o eleitor de esquerda olhando para o lado e entendendo que esse PSOL repaginado, que essa esquerda repaginada, agora chefiada pelo PSOL do Guilherme Boulos, pode ser a opção. Em relação ao Rio de Janeiro, deu o óbvio, deu o esperado. O Eduardo Paes volta à cena política, inclusive com olhos para a próxima eleição de 2022. O Rio de Janeiro carece de quadros. A maioria dos grandes líderes políticos que passaram pelo governo do Rio de Janeiro estão presos. O Eduardo Paes não, mas Sérgio Cabral, o Pezão, o Garotinho já passou pela prisão também. Enfim, aparentemente o Eduardo Paes se consolida como um líder para 2022. E vamos ao vivo à sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo com a repórter Estela Freitas, que traz as últimas informações e atualizações sobre a apuração nas principais cidades do estado. Boa noite, Estela. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Eu vou primeiro aqui fazer um balanço sobre esse dia de eleição. Então, no estado são 16 municípios que estão nesse segundo turno. Do total de urnas disponibilizadas para esse dia de votação, que são mais de 36.205, tiveram que ser substituídas, sendo 143 na capital e 62 no interior. Apenas uma substituição foi por cédula de papel, que foi aqui na capital paulista, e também aqui na cidade teve uma desavença entre mesários numa sessão eleitoral e que rendeu aí na destruição de uma das urnas, que precisou ser substituída. Mas, de forma geral, o presidente do TRE aqui em São Paulo, Valdir Bueno Campos, disse que foi um dia tranquilo de votação, com apenas 2 ocorrências de crimes eleitorais com prisão, que foram por boca de urna em Taboão da Serra. Agora, atualizando os números das apurações aqui, a gente já tem aí 88,54% das apurações, portanto, já na reta final. Bruno Covas se mantém na frente com 59,77%, são 2.828.611 votos. Em seguida, segundo lugar, obviamente, Guilherme Boulos, 40,23%, 1.903.938 votos. Tem ainda aqui os brancos, 4,37% e nulos, 9,74%. Então, a gente já está praticamente aí na reta final. Daqui a pouquinho sai o resultado oficial. Lembrando também que tem as abstenções. No primeiro turno, a cidade de São Paulo registrou um recorde de abstenções com 29,29%, aí quase 30% numa comparação com as eleições de 2016, foram 22%. Lembrando que a gente está aí numa eleição em momento de pandemia, Então, das justificativas, muita gente aí com sintomas de Covid-19, pessoas infectadas, então por isso também esse número tão alto. Estela Freitas, Eleições, Rede TV, Eleições 2020. Obrigado, Estela. Portanto, em São Paulo, a eleição já definida. O prefeito Bruno Covas está reeleito. Falta ainda algum percentual aí a ser apurado, mas já é irreversível a reeleição de Bruno Covas, do PSDB, em São Paulo. Agora a gente vai saber das informações do Tribunal Superior Eleitoral, lá em Brasília. A gente conversa agora com a repórter Caroline Aguiar. Boa noite, Carol. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que estão no estúdio, que acompanham aqui a nossa cobertura especial. Clima muito tranquilo aqui no Tribunal Superior Eleitoral, bem diferente do primeiro turno, quando nessa hora estava todo mundo apreensivo, esperando os resultados que não saíam. Dessa vez é o ritmo normal de apuração que a gente está acostumado. 94% do total de urnas já foram apuradas, ou seja, a gente já está quase terminando. No primeiro turno, esse índice só foi atingido ali perto da meia-noite. É claro que nem se compara o volume, a quantidade de eleitores, do primeiro turno com agora, que a gente só tem 57 cidades, municípios com o segundo turno, mas mesmo assim esse era o ritmo que já se esperava no primeiro turno e que não aconteceu. Então, clima normal aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, durante todo esse período entre o primeiro turno e o segundo turno, foram feitos vários testes e adequações do sistema para que isso acontecesse. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, esteve aqui no Centro de Divulgação das Eleições durante a tarde, disse que estava tudo tranquilo, que espera sim terminar essa apuração ainda hoje, e a gente aguarda uma coletiva de balanço que deve ocorrer aí entre 7h30
meio-dia e 8 horas. Também esteve aqui no Tribunal Superior Eleitoral o diretor da Polícia Federal, Rolando de Souza, porque a gente sabe que a Polícia Federal faz uma investigação sobre um ataque que ocorreu ao sistema do TSE na véspera do primeiro turno. Inclusive, ontem, um hacker português foi preso em Lisboa, uma ação conjunta aí da Polícia Federal brasileira com a Polícia Federal portuguesa. Foi ele que assumiu ter invadido o sistema do TSE, o que, segundo o tribunal, não atingiu os votos, não atingiu a apuração da eleição, mas a Polícia Federal ainda investiga. E nessa visita hoje à tarde aqui no Tribunal Superior Eleitoral, o diretor disse que estava tudo tranquilo, que essa investigação está correndo e que no dia de hoje estava tudo bem. Então a gente fica aguardando essa coletiva do ministro Barroso e volta com mais informações. Rede TV, eleições 2020. A gente vai agora ao Rio de Janeiro com o repórter Rodrigo Assis, que acompanha já um depoimento, aí já está falando o prefeito eleito Eduardo Paes. Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, pelo seu apoio, pela sua força. Saudar a Patrícia, esposa do Rodrigo. Que a primeira mensagem que eu queria passar aqui é de agradecimento. Agradecimento a todos os cariocas, que foram às urnas hoje, que confiaram nas nossas propostas, confiaram na possibilidade de tornar essa cidade, uma vez, uma cidade que olhe para frente, que tenha esperança, que possa olhar para o futuro pensando em se tornar um lugar melhor. Eu sei que esse momento é um momento em que os cariocas não só disseram sim às nossas propostas, mas eu quero anunciar aqui, decretar, enfim, comemorar junto com vocês, todos os cariocas, que o Rio está livre do pior governo da sua história, do governo mais omisso, do governo mais despreparado, do governo mais preconceituoso. Eu quero dizer a todos os cariocas, independente da sua fé, da sua orientação, da cor da sua pele, daquilo que acreditam, do ritmo que gostam ou do ritmo que não gostam, que hoje vocês estão livres para voltar a confirmar essa cidade como uma cidade da diversidade, essa cidade que é uma cidade tão ampla, que aceita a todos, que abraça a todos. O Rio vai voltar a dar certo, o Rio vai voltar a olhar para frente com muita esperança. E eu tenho certeza que os cariocas hoje, acima de tudo, eu tenho muita convicção que essa vitória de hoje é muito importante, muito significativa, mas eu tenho certeza também. Está aí o discurso do prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sobre Marcelo Crivella. Você está acompanhando os resultados do segundo turno aqui na Rede TV, em São Paulo, a maior cidade do país. Ainda não terminou a apuração, mas o resultado já está consolidado. Vitória de Bruno Covas. Vamos ver os números. Até agora, apurados 93,68% dos votos e Bruno Covas, do PSDB, está eleito. Por enquanto, ele tem 59,45% dos votos. Guilherme Boulos, do PSOL, 40,55%. E Guilherme Boulos já reconheceu a derrota e telefonou para felicitar Bruno Covas, eleito, então, prefeito de São Paulo, reeleito. Ele foi eleito vice-prefeito e agora eleito prefeito, digamos assim. Daqui a pouco, provavelmente, ouviremos o discurso aí vitorioso, o discurso de vitória de Bruno Covas. Lembrando que o Guilherme Boulos foi diagnosticado com Covid-19 na sexta-feira, não participou do último debate e está em casa, em isolamento social. Vamos aos números de Porto Alegre, que também já tem definição, mas as urnas, eu acho que a apuração continua. Finalzinho, 97,79% das urnas apuradas. Está eleito Sebastião Melo, do MDB, que é deputado estadual, já foi vice-prefeito, era vice-prefeito José Fortunati, que largou a disputa e apoiou Sebastião Melo ainda no primeiro turno. Ele tem 54,58% dos votos e Manuela Dávila, do PCdoB, com 45,42%. Também já tuitou, reconheceu a derrota e desejou sorte ao prefeito eleito Sebastião Melo. Outra capital que já definiu também a eleição é Goiânia, com a vitória de Maguito Vilela, do MDB, com 52,6% dos votos válidos, e venceu o candidato, ele derrotou o candidato Vanderlan Cardoso, do PSD, que ficou com 47,4%. Maguito Vilela, que vive uma situação delicada, ele está internado há mais de um mês aqui em São Paulo com Covid-19, está entubado na UTI, não sabe que venceu as eleições,
eleições, não soube nem dos resultados do primeiro turno assim, provavelmente ficará ainda internado e sedado durante todo o mês de dezembro, uma situação bastante delicada. É uma situação atípica e sui generis. O filho dele, Daniel Vilela, que fez campanha para ele, a mulher, o Maguito Vilela, perdeu 2 irmãs no intervalo, num espaço de 10 dias para a Covid-19, está internado. Parece que ele piscou o olho para dizer que reconhece que está no segundo turno, mas, enfim, com a saúde ainda muito debilitada. Aliás, ele está internado em São Paulo. Em São Paulo. Vamos ver os números, então, do Recife. O duelo de primos está resolvido. Será que o grupo de WhatsApp da família vai se reconciliar? 100% dos votos apurados no Recife. João Campos, do PSB, eleito com 56,27% dos votos válidos. E a prima dele em segundo grau, Marília Arraes, do PT, 43,73% dos votos válidos. Olha, Lacombe, acho que esse WhatsApp nunca mais voltará ao normal, porque a campanha na reta final foi de tão baixo nível, né, com acusações mútuas, principalmente de João Campos em relação à prima Marília Arraes, com panfletos apócrifos, dizendo que ela era má cristã, defendia ideologia de gênero, aborto, com disputas judiciais na Justiça Eleitoral. Eu acho que esse WhatsApp nunca mais volta ao normal. Vamos para Fortaleza também? Já temos resultado em Fortaleza. Olha, em 98,03% das urnas apuradas, José Sarto, do PDT, é candidato dos irmãos Ferreira Gomes, também na reta final teve, no segundo turno, teve apoio de Camilo Santana, que é governador do Ceará, tem 51,69% dos votos. Aí o capitão Wagner, né, do PROS, que teve apoio do presidente Bolsonaro, 48,31%, mas um resultado muito mais apertado do que as pesquisas indicavam. E agora Porto Velho, Rondônia, vamos ver o resultado. Hilton Chaves, com 54,43%, ele é do PSDB, está eleito prefeito de Porto Velho. Cristiane Lopes, do PP, fica com 45,57%. E agora a apuração em Rio Branco nem começou. Nós não temos nenhum voto apurado em Rio Branco, capital do Acre. A gente aguarda os números aí de Rio Branco, Socorro Neri do PSB. E a gente vai para Maceió, então, 83,78% dos votos apurados já. JHC do PSB, 58,54% dos votos válidos. E Alfredo de Mendonça, do MDB, 41,46% dos votos válidos até agora. Vamos a Manaus, no Amazonas. Vamos ver se já temos resultado em Manaus. Temos sim, olha, quase 100% das urnas apuradas. Está eleito Davi Almeida, do Avante, ele que foi deputado estadual, foi por 3 mandatos, é presidente da Assembleia Legislativa com 51,27% dos votos. Venceu o Amazonino Mendes, que é um político tradicionalíssimo, 3 vezes prefeito, governador por 4 mandatos, senador ficou com 48,73%, uma disputa acirrada. Davi Almeida levou a melhor. E o resultado em Cuiabá agora. Já praticamente finalizada a apuração, Emanuel Pinheiro, do MDB, chega a 51,17%, Abílio do Podemos, 48,83%, a diferença bastante apertada, mas a liderança do candidato do MDB. E vamos ver os números do Rio de Janeiro, já com vitória do candidato Eduardo Paes, do DEM, 96,42% dos votos apurados. Eduardo Paes, do DEM, tem 64,21% e Marcelo Crivella, do Republicanos, o atual prefeito, 35,79%. Então, eu passo aí a palavra para o Silvio Navarro, Silvio, para saber como é que fica essa situação. Eduardo Paes é conhecido como um bom gestor, mas ele tem essa ligação com o Sérgio Cabral, com o Lula. Há investigações sobre ele, Caixa 2, propina. De que maneira vai ser, você imagina, essa administração com todas essas suspeitas? Silvio. Sem dúvida, Lacombe, a ligação ela é indelével, porém eu acho que o eleitor carioca ele acabou optando pela avaliação da administração anterior do Eduardo Paes como gestor, porque a gestão do Crivella de fato foi muito ruim, ele é um político muito mal avaliado, então eu acho que no final das contas o eleitor acabou optando pelo menos pior. E para além disso tudo, eu acredito que houve também um certo alinhamento daquela esquerda caviar,
do Rio de Janeiro, daquela esquerda do Leblon, que acabou optando pelo Eduardo Paes, que é uma figura ali um tanto quanto simpática a todo esse pessoal, apesar de estar afiliado ao Democratas, um partido que já foi de direita, que já representou alguma coisa para a direita no Brasil, mas que hoje é o centrão do Rodrigo Maia no Rio de Janeiro. Lacombe, posso destacar aqui só duas coisinhas sobre capitais que vocês anunciaram o resultado rapidamente? Fica à vontade. Olha só, em Maceió, a vitória do João Henrique Caldas, né? Ele é filho do João Caldas, um político tradicional em Alagoas. Essa vitória em cima do Alfredo Mendonça é uma derrota do Renan Calheiros, que tinha ali como principal cabo eleitoral da campanha do Alfredo Mendonça o Renan Filho, que é o atual governador, filho, evidentemente, do senador Renan Calheiros. Então, a destacar essa derrota do Renan Calheiros em Alagoas, algo importante. E também, Lacombe, queria citar aqui em relação a São Paulo, agora que as urnas já consolidaram a vitória, a reeleição do Bruno Covas, um certo sinal de alerta, porque, evidentemente, que a sanidade prevaleceu aqui na cidade de São Paulo, o Bruno Covas foi reeleito, mas fica aí um grande sinal de alerta ao governador João Dória e todo o seu projeto para tentar ser presidente da República, porque temos números aí na tela mostrando aí praticamente uns 60-40, o Guilherme Boulos, como eu disse no começo aqui da nossa transmissão, sai das urnas com 2 milhões de votos. Não é um capital pequeno e eu acredito que com todo esse ocaso que o lulismo demonstrou aqui no estado de São Paulo, a exceção deve ser 2 cidades no ABC Paulista, ali Diadema e Mauá, o resultado já está muito perto de se consolidar com vitórias do PT, e não são nem de longe as maiores cidades do ABC Paulista, nem do chamado Cinturão Metropolitano, que um dia já foi chamado de Cinturão Vermelho Metropolitano. Com todo esse resultado, Guilherme Boulos é um forte líder da esquerda para chefiar, para liderar essa esquerda na próxima eleição. Posso falar? Vai, fala, Mauro. Só um dado que para a gente considerar nessa progressão do Boulos. Na eleição presidencial há 2 anos, ele teve 617 mil votos no Brasil inteiro. No primeiro turno, agora, só em São Paulo foram 1 milhão de votos e agora 2 milhões de votos. Então, isso dá realmente uma dimensão do crescimento, de como ele incorporou ao longo do tempo como uma liderança, uma opção de liderança para a esquerda. E faz parte da construção de um personagem, né? Quer dizer, claro que a eleição nacional em 2018 tem ligação com essa eleição em 2020, e por mais que ele tenha sido derrotado pelo atual prefeito Bruno Covas, acho que sem dúvida todo mundo concorda que o Boulos sai maior do que entrou dessa disputa. Né? Ele é uma liderança pode até falar depois da relação emergente. entre as eleições municipais e as nacionais, a gente talvez não tenha tanta essa relação. Mas na construção de um projeto no sentido que ele vai se cacifando como candidato, vai se tornando conhecido, esquerda, vai ganhando mais experiência em eleição, então quer dizer, uma eleição tem a ver com a outra nesse sentido. É que a gente lembra o caso do Geraldo Alckmin, que fez o Dória, né, e depois na eleição presidencial teve 4% dos votos. Né? Depende muito do contexto, é completamente diferente. Agora, eu acho que eu gostaria de puxar para o Constantino, até vi que ele tweetou aqui sobre a abstenção, recorde em São Paulo. Eu acho que esse é um dado muito forte dessa eleição, que obviamente foi impactada pela pandemia. No segundo turno, até algumas capitais que eu vi não tiveram notavelmente uma abstenção maior do que no primeiro turno, embora muita gente esperasse. Outros dados interessantes para você comentar, Constantino. Primeira vez desde 1985 que o PT não ganha em nenhuma capital do país. E outro dado que o Silvio trouxe também, que é interessante, é o Rodrigo Maia, tanto o Rodrigo Maia ao lado do Eduardo Paes no discurso de vitória, como o João Dória, que também tem um resultado importante com a vitória do Bruno Covas. E é claro que esses dois partidos, PSDB e DEM, parece que vão caminhar juntos nas eleições de 2022 e eles tiveram vitórias importantes no Rio de Janeiro e em São Paulo. Exatamente, Amanda. Bom, em primeiro lugar, o lulismo está enterrado, né? Isso foi a pá de cal, essa eleição foi a pá de cal em cima do lulopetismo, né? Ele está reeditado como o PSOL sob a liderança de Boulos, isso está claro. Eu tenho um pouco de receio em antecipar como uma prévia de 2022 uma eleição municipal, porque eu acho que entra muito menos ideologia, tem muito mais questões pessoais ali. Agora, óbvio que isso serve como um cenário, né, que vai dar ali capilaridade, cabos eleitorais e musculatura para certas candidaturas na eleição de 2022. Como você bem pontuou aí, Amanda, a presença do Rodrigo Maia ao lado do Eduardo Paes no Rio de Janeiro já é um simbolismo escancarado. Quer dizer, o DEM sai muito forte dessa eleição municipal inteira, está em busca de nomes nacionais fortes para poder oferecer aí essa tal terceira via
contra a esquerda mais radical, agora representada pelo PSOL e antes pelo Lula, e o bolsonarismo mais à direita, né? Então, isso aí está ficando claro. Existe essa tentativa de ir costurando esse caminho alternativo ao centro, né? O grau de abstenção alto, eu acho que deve mostrar também como alerta, né, que, via de regra, por exemplo, o paulistano, ele não necessariamente ele está satisfeito com a gestão tucana, né? Ele apenas preferiu ali a alternativa menos pior, porque a outra era uma espécie de suicídio coletivo. Então, é bom também que o próprio governador João Dória não fique tão animado com esses resultados, achando que isso é uma espécie de endosso à sua gestão, né? Acho que seria muito antecipado, muito apressado dele se ele fizesse esse tipo de análise. Até porque, Constantino, aí eu jogo para o Silvio Navarro, ver se ele consegue analisar isso. A aprovação do Bruno Covas, né, como prefeito de São Paulo, é de 34%. Do governador João Dória, é 16%, Silvio. Como é que você explica isso? Não, eu acho, Lacombe, como eu disse agora há pouco, venceu a sanidade em São Paulo, porque você tinha duas opções, você tinha o Bruno Covas ou você tinha a extrema esquerda do Guilherme Boulos, que é essa esquerda repaginada, muitos órfãos do lulopetismo, mas também você tem aquela figura do meio intelectual, meio de esquerda, que acha incrível votar no Boulos. Temos que reconhecer aqui também que essa esquerda do Boulos aprendeu a usar a internet, a exemplo de como o eleitor, que não só o eleitor, mas também a própria campanha do Jair Bolsonaro aprendeu a usar nas eleições anteriores. Então, eu acho que isso tudo é um grande efeito aqui na capital paulista. Se você me perguntar o quanto isso pode ser projetado para 2022, seja na ótica do Guilherme Boulos ou até para quem diz assim, olha, essa eleição traz um recado enorme para Jair Bolsonaro em 2022, eu vou dizer, na minha opinião, quase nada. Eu acho que para 2022, quase nada. Tem a ver com a eleição de deputados. Os prefeitos têm uma eleição casada com os deputados federais, até em alguns casos estaduais. Mas para a presidência da República, eu acho que o resultado é muito pequeno. Quando eu falei que havia um recado nesse capital de 2 milhões de votos do Guilherme Boulos, era para João Dória, porque aqui é o reduto dele. Estamos falando do maior colégio eleitoral do país, não só a cidade de São Paulo, como o estado de São Paulo, que é praticamente um país. Aqui você tem um caminhão de votos e aqui se decide qualquer eleição presidencial. Então, eu acho que o João Dória, que tem o maior estado sob a sua batuta, deve prestar atenção nesse resultado que a esquerda demonstra. E, para finalizar, Lacombe, só dizer uma coisa, para muita gente que gosta de repisar, dizendo, olha, o Jair Bolsonaro é o grande derrotado dessas eleições, porque apoiou ali, nem deveria, meia dúzia de candidatos em 2, 3 horas de live. Fica também um recado, né? Se o grande vencedor da eleição é o Centrão e o Centrão está com o Jair Bolsonaro, para aquela analogia simples de quem faz 1 mais 1 é igual a 2 e faz análise política dessa forma, a gente pode dizer então que o Jair Bolsonaro ganhou a eleição. Mas esse alinhamento não é automático quando se fala em prefeito, prefeitura e eleição majoritária para a presidência da República. Tem só um dado que eu acho que é importante a gente considerar, que em 23 capitais, ao longo da eleição, os institutos de pesquisa também foram medindo a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro. E em 23 das capitais, essa aprovação caiu. Então, e isso acaba também se refletindo um pouco no momento que a gente está passando. Quer dizer, pode até ser que isso não chegue a 2022, mas no momento, embora o presidente não tenha entrado de cabeça em nenhuma campanha, houve um desgaste de imagem do presidente também nesse momento. Eu concordo, Mário. Eu acho que é mais ou menos como aquelas midterm elections, as eleições aí de meio termo, né, Constantino, nos Estados Unidos, né, que às vezes referendam ou não, dependendo de se eles conquistam a Câmara dos Deputados, o equivalente à Câmara dos Deputados ou Senado nos Estados Unidos, a aprovação ao mandato do presidente em exercício. Eu acho que foi uma derrota, sim, do Bolsonaro nessa eleição, que não quer dizer que ele vai ser derrotado em 2022. São duas coisas completamente diferentes. Mas é fato que os candidatos que ele apoiou, Crivella no Rio de Janeiro, Russomano em São Paulo, Engler em Belo Horizonte, e o próprio filho, por exemplo, Carlos Bolsonaro, teve 35 mil votos a menos. Valdo Açaí não foi eleita em Angra dos Reis. A Rogéria Bolsonaro, que é ex-mulher dele, mãe dos filhos dele, do Eduardo, do Flávio, do Carlos Bolsonaro, também não foi eleita vereadora do Rio de Janeiro. Então, acho que houve, sim, uma derrota do bolsonarismo nesse sentido, o que não quer dizer, obviamente, que em 2022 ele não seja um fortíssimo candidato à reeleição. São duas coisas diferentes, mas tem aí uma sinalização
para a esquerda, também para o PT principalmente. Então, acho que todo mundo tem que olhar para a sua casinha, para o seu telhado de vidro e começar a arrumar a casa com vistas a 2022. Vamos ver mais números de cidades aqui de São Paulo. Mauá primeiro. Resultado já consolidado, 100% dos votos apurados. Marcelo Oliveira, do PT, foi eleito com 50,74% dos votos e Átila, do PSB, 49,26%. Bom, em Mauá, aqui em São Paulo, também, pelo menos essa vitória do PT aí, né, já que eles perderam todas as capitais. E em Diadema, quase 100% das urnas apuradas, também Felipe, do PT, à frente, ganhou, né, já está eleito com 51,33% dos votos. E Taca Yamauchi, do PSD, teve 48,67%. E no segundo maior município do estado, Guarulhos, do estado de São Paulo, Guarulhos tem o Guti, do PSD, já praticamente eleito com 57% dos votos válidos. O Guti é o atual prefeito de Guarulhos. O Eloy Pietá é ex-prefeito também, já esteve à frente da prefeitura de Guarulhos, tem aí quase 43% dos votos válidos, portanto, muito próximo aí da reeleição do atual prefeito de Guarulhos na Grande São Paulo. Agora, números de Praia Grande, que é a terra do Neymar, né, Mauro? Praia Grande, não é? Praia Grande, terra do Neymar. Terra do Neymar. Raquel Chini, com 100% já dos votos apurados, 53,52% dos votos apurados. E Danilo Morgado, do PSL, 46,48%. E olha, vamos agora ao Rio de Janeiro com o repórter Rodrigo Assis, que está com o prefeito eleito Eduardo Paes. Leitos que estão abandonados para funcionar, né? E você tem leitos do Hospital de Acari, tem leitos na rede federal, na própria rede estadual, que podem funcionar de maneira adequada. Esse vai ser o nosso esforço, né, para que as pessoas, para que a gente evite esse absurdo que é até o dobro do índice de letalidade de São Paulo, por exemplo. Qual o resumo que o senhor faz dessa campanha em meio a uma pandemia? Foi uma campanha mais difícil? Olha, enfim, eu acho que os cariocas deram um sinal muito claro nessa eleição, né? O Rio é uma cidade ampla, aberta, diversa. Essa cidade é muito especial. Todo carioca tem muito orgulho do Rio. Eu acho que o grande papel hoje do carioca é celebrar que um governo preconceituoso, que foi omisso ao longo dos últimos anos, vai terminar, né? E que aqui vai ter um prefeito que vai governar para aqueles que votaram em mim, para aqueles que não votaram em mim, para todos os credos, para todas as orientações, para todas as religiões. O Rio é o lugar da diversidade, o Rio é aberto, é amplo. E é dessa maneira que a gente quer governar ao longo dos próximos anos. Sobre essa questão da diversidade da União, o senhor ganhou em todas as zonas eleitorais. Então, é desse ponto de partida que você assume novamente pela terceira vez a Prefeitura do Rio de Janeiro? É isso, eu acho que os cariocas, eu tenho essa humildade de admitir aqui, eu acho que os cariocas, independente do partido, a direita, a esquerda, enfim, eu tive o voto, às vezes voto crítico. Algumas palavras, então, do prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do DEM, e aí vamos bater mais um papo com o Silvio Navarro e Rodrigo Constantino. A gente tem Eduardo Paes eleito no Rio, a gente teve a CM Neto, né, elegendo o Bruno Reis, né, que foi vice dele na Prefeitura de Salvador. Nós temos o Rodrigo Maia, né, que é o cacique também do DEM. E a gente falou agora há pouco aqui dessa aliança PSDB-DEM, PFL, né, o antigo PFL. Isso já aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso. Silvio, começo por você. Você realmente acredita daqui para frente uma aproximação maior aí, PSDB-DEM? Sim, eu acho, Lacombe, Rodrigo, eu acho que isso de alguma forma já está construído dentro daquilo que é o chamado espectro do centrão. Esses três partidos têm um alinhamento já, o DEM, o PSDB e o MDB, algo capitaneado pelo governador João Dória e todas as suas pretensões para tentar ser candidato à presidência da República. Isso já está mais ou menos desenhado. Eu acho que o DEM, o Democratas, o ex-PFL, que deixou de ser o partido da Frente Liberal, aliás, quando foi refundado em março de 2007, era o único partido que ainda carregava o liberal na alcunha, mas desde então abandonou toda a sua estirpe de direita e se tornou um partido de centrão. Democratas, o primeiro a não levar o partido no pré-nome, e desde então só minguou maus resultados, principalmente por causa do divórcio interno que da costela do antigo PFL e do Democratas nasceu o PSD do Gilberto Kassab, também um grande vencedor nessa eleição. Mas o que acontece é que o Democratas fez praças muito importantes, o Rio de Janeiro,
o segundo maior colégio eleitoral do país, junto com Salvador, o maior colégio eleitoral do Nordeste. Bruno Reis foi eleito no primeiro turno e também há duas capitais importantes no Sul, Curitiba e Florianópolis. Portanto, tem um projeto consolidado para negociar bem as suas fichas com o Bruno Covas, reeleito prefeito de São Paulo aqui do PSDB, maior colégio eleitoral. Aliás, a votação do Bruno Covas, para muita gente pode até não ter sido tão expressiva, mas é a terceira maior aqui na capital paulista. Ele só fica atrás do Celso Pitta e depois do Gilberto Kassab, ambos acima de 60%. Vamos aguardar a totalização, mas tudo indica que deve ser a terceira maior votação de um prefeito aqui na capital. Então, eu acho que tudo isso está muito bem amarrado e o MDB é o maior vencedor do ponto de vista da municipalidade, vamos dizer assim, das cidades, na capilaridade. É o grande vencedor dessa eleição, tinha feito 772 prefeituras no primeiro turno, esse número vai aumentar, nada que modifique o ranking, abaixo do que havia obtido em 2016, mas sem dúvida nenhuma é o grande vencedor. Aliás, o MDB é tradicionalmente um partido municipalista no país, Lacombe. Rodrigo, e você olhando para frente, você imagina realmente uma aliança PSDB-DEM? Eu acho que sim, Lacombe, eu acho que está costurando nessa direção, sem dúvida, né? Como uma alternativa a essa polarização, apesar do que, quando a gente olha mesmo essa turma toda ligada a esse centrão, né? Não tem muita ideologia, mas quando você espreme, o que sai na área de costumes, em outras áreas, é mais alinhado à esquerda mesmo. Hoje em dia não dá para negar. Veja que a própria fala do Eduardo Paes ali acende velas para os progressistas, né? Ele está batendo no Crivella nessa área, né, de costumes, em vez de falar de gestão, né? O Eduardo Paes não foi eleito por ser a favor da diversidade. Ele está jogando confete ali para o pessoal do Leblon. Na verdade, ele foi eleito pela gestão e porque o Crivella é péssimo nisso, né? Eu até pego carona naquilo que a Amanda disse. É verdade que o bolsonarismo pode sim avaliar e fazer algum tipo de meia-culpa em relação a essa eleição, mas não acende poste apagado, né? Russomano em São Paulo e o Crivella no Rio eram candidatos muito fracos, muito ruins, né? Então não adianta você colocar um selo bolsonarista e lembrando que o presidente não entrou, não mergulhou de cabeça nas campanhas, né? Isso não significa necessariamente que ele está enfraquecido, né? Eu acho que o Crivella não mostrou a que veio. Era uma prefeitura, uma gestão medíocre para elogiar, né? Então não entra fator ideológico ainda. Acho que o Eduardo Paes talvez esteja colocando a carroça, né, na frente dos cavalos. Agora, eu queria destacar aqui, Lacombe, se você me permite só, a questão dos institutos de pesquisa. Eu acho importante a gente falar isso, porque uma coisa é erro é aleatório, vai para cima ou para baixo. Quando a gente analisa sete desses municípios, o que nós estamos vendo aqui é que está fora da margem de erro e sempre inflando o número da esquerda. O PSOL, o PCdoB, o PDT, todos eles com 6 a 10 pontos percentuais acima pelo Ibope, pelos institutos de pesquisa, um dia antes da eleição. Será que isso é erro mesmo? Porto Alegre isso aconteceu, né? São Paulo isso também aconteceu. A gente tinha um crescimento do Boulos, a distância diminuindo, a gente não viu isso no resultado. Porto Alegre, a gente teve hoje, sexta-feira, né? A Boca de Urna dava 51%, Boca de Urna não, a pesquisa dava 51% para a Manuela Dávila, 49% para o Sebastião Melo, e a gente tem um resultado bem diferente desse, né? Bem diferente. Em Recife também, né? Dava uma margem muito mais apertada, Recife uma a gente até teve, né? fratricida. Pesquisas dando o João Campos à frente, a outra dando a Marília. Já no finalzinho, mas já no finalzinho dava praticamente empatado. Acho que ontem, tanto o Ibope quanto o Datafolha apontavam 50-50, né? Quer dizer, ia ser uma disputa voto a voto. A trajetória do João Campos subindo, né? Então, assim, se olhasse a tendência, era uma tendência do João Campos. Mas Porto Alegre e São Paulo, o erro é grande demais. A gente tem que se debruçar, né? A abstenção, só aqui em São Paulo são 2.700.000 paulistanos que decidiram não ir às urnas. Isso conta também, isso influencia no resultado da pesquisa, porque na hora de pesquisar, na hora da pesquisa, ninguém fala assim, não, eu não vou, né? Eu vou me abster. Então, isso também acaba contando. De repente, o fim de semana aqui em São Paulo foi um fim de semana lindo de sol, que nem no Rio de Janeiro, desceu um monte de gente para a praia, teve trânsito nas rodovias para as praias aqui de São Paulo, e as pessoas decidiram que não queriam votar. No Rio de Janeiro, muita gente foi para a praia também. Então, isso também
pode ser que tenha interferido um pouco no resultado das pesquisas. Eu acho que em tempos de redes sociais e de WhatsApp também não resta dúvida que talvez os institutos de pesquisa de fato tenham que fazer uma releitura e modernizar, ou melhorar, aprimorar. Em mudanças de última hora. O seu processo. A questão toda é que é muito delicado, porque uma pesquisa ela acaba meio que indicando uma tendência e isso pode, de alguma forma, influenciar os eleitores. Não sei se Silvio Navarro quer falar um pouquinho dos institutos de pesquisa, Silvio, que erraram em várias cidades, em várias capitais. Mas isso não chega a ser novidade, né, Lacombe? Eleição após eleição, os institutos de pesquisa erram, e erram muito feio. A exceção do Boca de Urna, que consegue identificar algum movimento, mas aí a gente já está praticamente a algumas poucas horas, se não a 1 hora do início da apuração, é praticamente ali na virada, quando as urnas começam a ser contabilizadas, os institutos de pesquisa erram e erram feio. Aliás, depois do PT, a grande derrotada nessa eleição é a parte da imprensa majoritária torcedora. Essa perdeu muito feio, estou vendo o Rodrigo Constantino aqui no meu retorno assentindo, quero ouvi-lo, concordando exatamente. Só para deixar claro o meu ponto em relação ao Instituto de Pesquisa, para quem estudou alguma coisa de estatística, quando há um erro, metodologia, alguma coisa assim, o erro seria aleatório, ou seja, ele ia errar para cima ou para baixo e isso ia se anular em relação à ideologia. O problema é que ele erra sistematicamente para inflar o número da esquerda. Só erra de um lado, né? É só de um lado. É um viés, há um viés. Né, o que leva a crer que talvez exista uma torcida ou a metodologia realmente esteja muito equivocada. É isso. Só para concluir aqui, Lacombe, eu acho que está dado o recado aqui, eu e o Rodrigo, a gente concorda nesse ponto. Também me chama um pouco a atenção, eu estou aqui passeando enquanto vocês estão conversando aí, a gente está apresentando o programa nos portais, olhando as eleições para dentro, são 57 cidades que foram, das 95 possíveis, com mais de 200 mil eleitores, que foram ao segundo turno, e observando, muita gente dizendo assim, a grande derrota do bolsonarismo, eu já deixei claro aqui a minha posição de que a eleição ela é muito dissociada da eleição de 2022 para a presidência da República, talvez tenha alguma correlação com a eleição de deputados federais e estaduais, os prefeitos são próximos, as emendas parlamentares chegam nos redutos eleitorais, mas não tem nada a ver com presidência. Muita gente fala assim, olha, as capitais, a exceção de Belém, que a gente já marcou aqui a grande vitória da esquerda, do PSOL e Recife, onde não tinha alternativa, ou era os campos, né, do PSB, do Eduardo Campos, que de alguma forma tentou se afastar um pouquinho daquele radicalismo petista da Marília Reis e do PT eterno lá em Pernambuco. Mas olha só, quais são as eleições que importam nesse cenário de 200 mil eleitores? São 95 cidades, são 4 grandes colégios eleitorais. São Paulo elegeu o PSDB e São Paulo é governado pelo PSDB. Minas Gerais elegeu Alexandre Calil no primeiro turno do PSD, é um chamado outsider da política que fez uma boa gestão, afinal de contas foi percentualmente o mais votado, ele e o Bruno Reis em Salvador, o maior colégio eleitoral da Bahia. A Bahia sim governada pelo PT, mas já ficou um recado claro porque o ACM Neto, que deixou a cidade e elegeu o Bruno Reis e será candidato ao governo da Bahia na próxima eleição, sai muito forte. E o Rio de Janeiro a gente viu aí, no caso do Eduardo Paes. Essas são as eleições que importam do ponto de vista de densidade eleitoral. No mais, dizer assim, mas o PT ganhou em Diadema, ganhou em Mauá. Vamos pegar então esse recorte do ABC Paulista, mas perdeu em São Bernardo, perdeu em Santo André, perdeu em São Caetano, sabe, está perdendo em Guarulhos, aí o Guti está se reelegendo, ele que é do PSD, contra o Eloy Pietá, que é um ex-prefeito do PT. Então, acho que o grande derrotado dessa eleição é o PT e, principalmente, como a gente já falou aqui, tanto eu quanto o Rodrigo, o ocaso, o fim, a pá de cal no lulopetismo. Vamos agora ao vivo falar para Recife. A repórter Caroline Fernandes tem as últimas informações da eleição de João Campos, do PSB. Boa noite, Caroline. Suas informações, por favor. Boa noite. Pois é, Mauro.
Aqui na capital pernambucana, a vitória do candidato João Campos, do PSB, foi consolidada por volta das 7 horas da noite. Aqui em Pernambuco, os eleitores do Paulista, na região metropolitana, e do Recife foram às urnas, pouco mais de 1.371.183 eleitores que tiveram aptos a votar nessas duas cidades. Aqui na capital pernambucana, João Campos foi eleito o novo prefeito com 56% dos votos válidos diante da candidata derrotada Marília Arraes, do PT. Os dois são primos, herdeiros políticos da família Arraes. João Campos é filho do ex-governador Eduardo Campos, que foi morto em 2014, e também bisneto do ex-governador Miguel Arraes, que é o fundador do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Marília Arraes é neta de Miguel Arraes. Esse segundo turno, Mauro, foi marcado por uma disputa acirradíssima, que incluiu cartazes apócrifos distribuídos em igrejas, guerras de liminares dos dois partidos, uma disputa muito dura, muito acirrada, mas o João Campos, do PSB, que é o partido da posição agora, que é o partido do Geraldo Júlio, que é do PSB também, é o novo prefeito eleito aqui na capital pernambucana. Obrigado, Caroline, pelas suas informações. Vamos ver outros números agora. Aqui de São Paulo, 15 cidades além da capital tiveram segundo turno. Campinas, 99,91% dos votos apurados. E Dario Saad, do Republicanos, eleito, com 57,07% dos votos. E Rafa Zimbaldi, do PL, com 42,93% dos votos. E agora temos resultado em Cuiabá. Vamos lá, quase 100% das urnas apuradas. Emanuel Pinheiro, que é o atual prefeito, reeleito com 51,16% dos votos. E Abílio, do Podemos, com 48,84%. Também era uma disputa bem acirrada, conforme indicavam as pesquisas. Isso se confirmou nas urnas, mas o atual prefeito foi reeleito. E agora os números de Fortaleza. Terminou a apuração em Fortaleza. O candidato Sarto, do PDT, está eleito com 51,69%. Foi uma eleição bem mais apertada. Ele competiu com o capitão Wagner, do PROS. O Sarto foi, como a Amanda já tinha falado aqui, o candidato do PDT, mas que nesse segundo turno acabou aglutinando boa parte das forças de esquerda do Estado. O capitão Wagner teve 48,31% do PROS. O Sarto foi apoiado pelo governador Camilo Santana, pelos irmãos Gomes, o Cid e o Ciro Gomes, pelo Tasso Gereissati, DEM, PSDB, PT, PSOL, todos acabaram apoiando a candidatura do Sarto. Ainda assim, um resultado ali, bem apertado mesmo, pouco mais de um ponto ali, um ponto percentual, um pouquinho mais que isso. Vamos ver agora como está a apuração em Rio Branco, capital do Acre. 9,05% dos votos apurados somente. Tião Bocalon, do PP, tem 62,07% dos votos. E Socorro Neri, do PSB, 37,93% dos votos. Em Boa Vista agora, vamos para Boa Vista. 93,61% das urnas apuradas. Arthur Henrique, do MDB, com 85,37%. Nossa, acho que essa deve ser a maior eleição. Olha isso. E Otaci, do Solidariedade, com 14,63%. E agora Porto Velho. A apuração praticamente encerrada. O Wildon Chaves, do PSDB, vence as eleições com 54,45%. Cristiane Lopes, do PP, fica com 45,55%. Agora números de Maceió na tela. Já com 100% dos votos apurados, JHC, do PSB, eleito com 58,64% dos votos. E Alfredo Gaspar de Mendonça, do MDB, 41,36%. Vamos acompanhar os números também em São Paulo, embora a gente já tenha noticiado que Bruno Covas foi reeleito, mas agora a gente se encaminha para o finalzinho da apuração, 98,18% das urnas. Bruno Covas com 59,34% dos votos, Guilherme Boulos, do PSOL, com 40,66%. A gente espera a qualquer momento o pronunciamento do Bruno Covas. O Guilherme Boulos, que está com Covid, em isolamento em casa, já ligou para reconhecer a derrota e parabenizar o adversário.
E o repórter Guilherme Lopes está no comitê do candidato Bruno Covas, prefeito reeleito, e ele tem informações ao vivo para a gente. Guilherme. Olá, boa noite a todos. A gente fala ao vivo aqui do Diretório Estadual do PSDB, que fica nos Jardins, à espera da chegada do prefeito reeleito Bruno Covas. Como vocês podem perceber, há uma grande aglomeração de pessoas, simpatizantes, apoiadores do prefeito Bruno Covas e também secretários e deputados aqui aguardando a chegada dele. Ele que passou a tarde no apartamento que fica na Barra Funda, acompanhado do filho. Logo depois das 5 horas da tarde, quando deu início à apuração, ele deixou o apartamento e foi para a casa de amigos, onde acompanhou voto a voto. Ele já saiu dessa casa e já veio aqui para o diretório. A expectativa era que ele chegasse por volta das 7 horas da noite. Ainda está atrasado, mas segundo a assessoria de imprensa, ele já está nas proximidades e a qualquer momento nós devemos vê-lo por aqui. Vocês percebem que há muito barulho, né? Que é claro que são simpatizantes, ou as pessoas que trabalharam junto com ele e estão comemorando. É uma euforia muito grande desde o momento quando houve o anúncio da reeleição de Bruno Covas e soltaram rojões, fizeram muito barulho aqui nos arredores. E agora a gente consegue perceber, a porta se abriu ali, é claro que tem muita gente, que Bruno Covas se encaminha aqui para a sala onde ele dará essa entrevista coletiva, fará um pronunciamento. Ele que está acompanhado do governador do estado de São Paulo, João Dória, ele que ao longo dessa campanha falou a respeito desse apoio de João Dória à candidatura de Bruno Covas, ele que em 2016, na chapa com João Dória, foi vice-prefeito e assumiu em 2018. Agora, Bruno Covas, prefeito reeleito de São Paulo, acaba de chegar aqui na sede do PSDB, do Diretório Estadual, que fica nos Jardins. É claro, abraçado aí por pessoas simpatizantes da candidatura. A gente vê ali também o governador do estado, João Dória, o vice-prefeito eleito também, e uma grande aglomeração, um empurra-empurra. Olha só, o prefeito tenta se dirigir ali ao palanque que foi montado mais à frente, é abraçado, é contido pelas pessoas. A gente percebe também que o filho Thomas está junto com ele, acompanhando. Logo atrás, o governador do estado, João Dória. Bruno Covas, que no primeiro turno das eleições teve pouco mais de 1.700.000 votos. Nesse segundo turno, ultrapassou os 3 milhões de votos. E é claro que há muito barulho, há muita comemoração e empolgação nessa campanha que a gente lembra, por causa da pandemia da Covid-19, houve várias restrições. O tempo também de campanha foi menor para os candidatos, assim também como foi no segundo turno. Bruno Covas está se dirigindo ali à frente, ao lado do governador de São Paulo, abraçando ali. Ah, que pena. Será que perdemos a comunicação? Vamos tentar Daqui a pouco a gente restabelece esse sinal aí para a gente ouvir o Bruno Covas. Interessante saber o que o Bruno vai falar. Está ali, ó, rodeado pelas lideranças tá se organizando do PSDB, para falar. Né? Governador João Dória, o Bruno Araújo ali, que é presidente do PSDB. O sinal tá... Eu acho que temos o sinal. Pode voltar. Pessoal do fundo aí, silêncio, um pouco mais de silêncio. Um pouco mais de silêncio aí no fundo. Bom. Se não tiver silêncio, vai ser difícil eu passar a palavra para eles. Bem, pessoal, boa noite a todos. Uma alegria hoje, um dia histórico, onde reelegemos o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. Essa campanha, a coordenação, agradece a presença de todos. Vou passar a palavra agora para o nosso presidente municipal, Fernando Alfredo. Logo mais, Ricardo Nunes, o nessa hora todo mundo também tem a sua palavra a dar, né? Todo mundo Vamos tem ver se a gente consegue mostrar daqui a pouquinho então o discurso do prefeito Bruno Covas, reeleito, né, prefeito de São Paulo. Acho que a gente pode seguir um pouquinho com o nosso papo aqui. Eu gosto sempre de olhar um pouquinho para frente, né? Eu acho que a eleição para prefeito é muito uma eleição para síndico do prédio, né? A gente está pensando ali na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. Vamos tentar olhar um pouquinho para frente. Falamos já dessa aliança PSDB-DEM, falamos da base do presidente Bolsonaro, ainda segue sem partido.
está ligado agora ao Centrão. Mas a gente tem aí, eu vou colocar essa questão para o Silvio Navarro e para o Rodrigo Constantino. Como imaginar uma aliança de esquerda? Vocês conseguem imaginar PDT, PT e PSOL se entendendo, né, e tendo uma chapa única, um presidente de um partido, um vice de outro, com apoio dos outros partidos de esquerda em 2022, Silvio? Não. Agora, isso aconteceu em Belém. Em Belém, de fato, essa vitória do PSOL, ele carregou junto tanto o PT quanto a Rede, o PDT e os demais satélites, se é que a gente ainda pode chamar alguém de satélite do PT. Eu acho que a coisa se inverteu. Mas pensar numa frente única e ampla para 2022, eu não acredito não, Lacombe. Primeiro porque os irmãos Gomes têm um projeto, o Ciro é pré-candidato desde que a última eleição terminou. Essa vitória, a quase vitória, né? Os dados ainda não estão consolidados em Fortaleza, pelo menos na última vez que eu passei o olho aqui, do Sarto tão apertada assim com o capitão Wagner, também é um sinal amarelo, mostrando que a família Gomes talvez realmente cada vez mais vá se reduzindo a Sobral. E, evidentemente, há alguns apoiadores que têm entre os meios intelectuais meio de esquerda. Mas, tirando isso, eu vejo o PT absolutamente sem norte algum. Daqui a pouco o Fernando Haddad vai falar alguma coisa no Twitter, vamos aguardar e tal. E vejo o Guilherme Boulos saindo cacifado, como eu disse, 2 milhões de votos não é pouca coisa. Mas imaginar uma frente ampla de esquerda, eu não acredito não. Não sei o que o Rodrigo pensa. Eu concordo, Silvio. Eu acho que, na verdade, eles ensaiaram, né? Pelo menos o Ciro Gomes e o Lula ensaiaram aí uma tentativa de reaproximação, tiveram uma reunião, mas é uma disputa de ego muito grande, de território dentro da esquerda mais radical, né? E acho difícil imaginar todo mundo unido em 2022, né? Agora, me chamou a atenção ali, né? O governador Dória, claro, né? Ao lado do Bruno Covas, reeleito, mas durante a campanha não foi tão explorado assim, né? Eu acho que eu concordo com o ponto do Lacombe, né? A eleição municipal é uma coisa muito mais ali pontual, local, né? E o governador de São Paulo não está com essa bola toda em termos de aprovação. Então ele foi mantido ali meio que distante, afastado da campanha do Bruno Covas, e agora vai tentar tirar uma casquinha, né? Porque venceu. Mas isso aí está longe de significar alguma coisa a favor de Dória para 2022, na minha opinião. Tem uma característica dessa eleição que me parece que aquela aversão à política que existiu 4 anos atrás e que conduziu também à eleição do presidente Bolsonaro, me parece que nessa eleição não foi tão acentuada. A gente vê muitos políticos tradicionais, profissionais, o próprio Bruno Covas, as pessoas falam, o João Dória é o padrinho do Bruno Covas. O Bruno Covas é político há 14 anos, né? Já foi deputado federal, foi secretário aqui em São Paulo, na administração do Geraldo Alckmin. Então, me parece um pouco, claro, depois foi eleito junto com o João Dória e se pudesse ter contado com um apoio maior do João Dória ou não, aí foi uma questão de estratégia da própria eleição. Agora, a questão que me parece que aquela aversão à política que acabou na própria eleição do João Dória em São Paulo, eleição no primeiro turno, inclusive, me parece que nessa eleição já não houve com essa força. Isso pode sinalizar para daqui a 2 anos também. Eu acho, tanto que a gente teve muitos prefeitos eleitos ou reeleitos. Eu acho que de qualquer forma que a gente olhe, né, não sei se o Constantino e o Silvio, que eles pensam sobre isso, mas parece que realmente o PT saiu derrotado, a esquerda muito mais fragmentada, o bolsonarismo também derrotado, o centro fortalecido, né, com mais musculatura. Parece que de qualquer forma que a gente olhe, em 2022, a eleição do Bolsonaro e dos adversários vai ser diferente no seguinte sentido: o Bolsonaro terá 4 anos de gestão para mostrar, ele não será mais um outsider, ele será um político, ele precisará de um partido, né? Eu acho que para o bolsonarismo que fica claro, o recado que fica claro dessa eleição, a gente precisa ter uma estrutura partidária se a gente quiser chegar fortalecido em 2022, porque em 2022 ele vai ser um político e vai ser cobrado pelos 4 anos de governo, pelos 4 anos de gestão. Aliás, é bom isso aí, Amanda, esse ponto, porque o Mauro toca num ponto muito importante também, né? De fato, foi muito precipitada a notícia da morte da velha política. E aí as pessoas lembram que o Jair Bolsonaro era um deputado há 30 anos, né? 7 mandatos. Então, e agora ele ensaiou algum grau de independência, de pressão nas ruas, bancadas temáticas. Isso não funciona muito. Ele agora está no colo do Centrão.
Então, de novo, eu acho que esse ponto trazido pelo Mauro é muito importante para análise, sim, porque acho que as pessoas que tinham algum tipo de esperança, um tanto romântica, talvez, né, de que, vamos colocar um outsider e dobrar, né, a velha política, isso não funciona assim, isso não vai ser tão rápido, pelo menos. Exige uma mudança cultural, uma mudança de sistema, né, o voto distrital, acabar com o fundo partidário, fundo eleitoral. Então, da forma que está configurada hoje a eleição, continuam os mesmos donos do poder no poder, né? E a aproximação do governo Bolsonaro a esse centrão, que foi o grande vitorioso, ele mostra isso, né? Então, de fato, eu acho que isso é um ponto importante, sim. E outra coisa, sobre a gestão, que é um ponto trazido pela Amanda, né? O presidente vai ser julgado por 4 anos de gestão. E, talvez, para o Guilherme Boulos, não seja nem o fim do mundo ele não ter sido eleito, porque aí ele teria também 2 anos de gestão municipal para mostrar, e acho que qualquer um que acompanha mais de perto o pessoal sabe que a gestão seria desastrosa. Então, é melhor ele ficar naquela história do discurso, da retórica, do que com a mão na massa, como diz. Bom, vamos ver novos números do Rio de Janeiro. Vamos botar na tela os números do Rio, já com o Eduardo Paes eleito. 98,74% dos votos apurados. Eduardo Paes do DEM tem 64,11%, derrotando o atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, que tem 35,89% dos votos. E vamos seguir para Recife. 100% das urnas apuradas. Então, olha, o total de votos, João Campos, do PSB, 56,27%. Ele que será o mais jovem prefeito das capitais, tem 27 anos. E a prima dele, Marília Reis, do PT, sai derrotada com 43,73% dos votos. E agora os números de São Luís, no Maranhão, capital do Maranhão, Eduardo Braide, do Podemos, com 100% dos votos apurados. Eduardo Braide, eleito prefeito, 55,53%. Duarte, do Republicanos, ficou com 44,47% dos votos válidos em São Luís. Números de Teresina agora, com 100% dos votos apurados. Dr. Pessoa, do MDB, eleito com 62,31% dos votos, derrotando Kleber Montezuma, do PSDB, que teve 37,69% dos votos válidos. Vamos agora para Goiânia. Também, total das urnas apuradas, Maguito Vilela, do MDB, 52,60%, né? A gente já falou. E o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, tem 47,40% dos votos. Agora vamos a Aracaju. Aracaju, 100% dos votos apurados. Edivaldo, do PDT, 57,86% dos votos válidos. E a delegada Daniele, do Cidadania, ficou com 42,14% dos votos válidos. Agora, números de Belém, já com 100% dos votos apurados. Apuração concluída. Edmilson Rodrigues, do PSOL, 51,76% dos votos válidos, eleito prefeito, derrotando o delegado federal Eguchi, do Patriotas, com 48,24% dos votos válidos. Temos mais uma capital. Vamos lá, agora Vitória também, se encaminhando aí para o finalzinho, 98,43% das urnas apuradas. Delegado Pasolini está eleito, ele que é deputado estadual, teve o apoio da ministra Damares Alves, teve apoio também do ex-senador Magno Malta. Está eleito com 58,47% dos votos. E João Coser, do PT, que já foi prefeito 2 vezes da cidade de Vitória, perdeu, ficou com 41,53%. E agora João Pessoa. Vamos aos números. Com 100% das urnas apuradas, Cícero Lucena, do PP, eleito com 53,16%. Nilvan Ferreira, do MDB, 46,84% dos votos válidos. Seguimos acompanhando os números da apuração por todo o Brasil. Agora Manaus na tela, já com a apuração concluída. Davi Almeida, do Avante, eleito com 51,27% dos votos válidos, derrotando Amazonino Mendes, do Podemos, que teve 48,73%. E agora para São Paulo, para fechar essa nossa análise, essa nossa rodada de números, quase 100% das urnas apuradas. Bruno Covas, do PSDB, prefeito reeleito, com 59,38% dos votos. Guilherme Boulos, do PSOL, 40,62%.
Bom, a gente pode então retomar a nossa conversa, aí puxando aqui o gancho um pouquinho do que o Mauro falou, da aversão do brasileiro à política, eu vejo algo um pouco diferente. Eu acho que o brasileiro nunca foi tão politizado, nunca se interessou tanto por política, né? Eu vejo uma eleição, aí de novo olhando para 2022, em que a gente vai ter realmente uma carga ideológica, o que não é ruim, absolutamente, muito forte, né? A pauta conservadora, obviamente o presidente Bolsonaro precisa encontrar logo um partido. Constantino, Silvio Navarro, o que vocês acham dessa eleição ideologicamente falando em 2022? O que a gente pode ter aí de briga ideológica? Eu acho que está no retrovisor, sem dúvida nenhuma, Lacombe, Rodrigo. Aliás, o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele meio que estipulou um deadline até março para que ele defina um partido caso o Aliança não se viabilize. Lembrando que para que o partido se viabilize para concorrer na próxima eleição, ele tem que estar pronto um ano antes, com o devido respaldo da Justiça Eleitoral. Eu só queria fazer um comentário, porque o Constantino tocou num ponto brilhante aqui no final do comentário dele, que eu também gostaria de falar, que é o seguinte: para o Guilherme Boulos, olhando a letra fria, daqui a 2 semanas, quando a cabeça estiver mais fria e tal, talvez não tenha sido ruim ter perdido essa eleição, não. A Prefeitura de São Paulo, que é praticamente um estado para ser administrado, é conhecido como uma máquina de moer político. O Boulos, a partir de agora, com um capital de 2 milhões de votos ou mais, ele tem muito tempo para se preparar e, tanto na internet, aliás, especialmente na internet, para atacar aquele que será o seu principal opositor, que é o presidente Jair Bolsonaro, que, por sua vez, tem 2 anos pela frente agora. Para quê? Navarro, só um minutinho, porque a gente está vendo aqui pelas imagens que o governador de São Paulo, João Dória, já está discursando no diretório do PSDB. Vamos ouvi-lo, por favor. Com o avô e com a avó, os valores da política. E faço aqui, Bruno, também uma referência merecida. A sua avó, Lila Covas, ao seu avô, Mário Covas, a quem eu tive o privilégio de servir como secretário, sem esquecer dos seus pais, seus irmãos e todos que fazem parte de uma família de guerreiros, a família Covas. Quero também aqui fazer um agradecimento justo e necessário ao PSDB, ao nosso partido, à sua militância, aqueles que sempre acreditaram no PSDB, seja em São Paulo, seja no Brasil. O PSDB, como já foi mencionado aqui pelo Marco Vignoli, presidente estadual do PSDB, pelo Fernando Alfredo, Fernandão, como presidente em São Paulo, na capital do PSDB, e pelo nosso presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, foi, de fato, o grande vencedor nas eleições no estado de São Paulo. Quase metade de todo o eleitorado do estado de São Paulo votou no PSDB e o domínio de quase metade de todas as cidades do estado de São Paulo. E a nível nacional, o partido que reuniu nas suas votações de norte a sul no Brasil o maior número de eleitores votando PSDB. Então, aos militantes, aos dirigentes dos diretórios, sejam os estaduais, municipais, ao Diretório Nacional, o nosso reconhecimento pelo trabalho e pelo apoio ao Bruno Covas aqui na capital de São Paulo. Quero destacar também os valores da democracia, tão bem mencionado aqui pelo Bruno Araújo. O valor de uma campanha bem feita, bem conduzida, sob a liderança do Bruno Covas, que vencendo a discriminação de uma doença, a dor e a luta de alguém que está vencendo e vai vencer a doença, soube conduzir a sua campanha sem fazer uso de fake news, de mentiras e nem de ataques. Bruno construiu a sua vitória com o seu programa de governo e a sua própria trajetória. Essa é a grande política, essa é a política do PSDB, Bruno. Essa é a política que nós aplicamos e que vamos continuar acreditando para um novo Brasil. Foi a vitória também do equilíbrio, do bom senso e da capacidade de gestão. O Bruno foi meu sucessor na Prefeitura de São Paulo e conduziu com eficiência, com foco e com o compromisso das realizações que nós dois estabelecemos ao vencermos as eleições em 2016. E ele foi brilhante, foi guerreiro, foi sério e foi dedicado. E agora recebe
E o programa especial do jornalismo da Rede TV, neste dia de segundo turno das eleições municipais, termina aqui. A gente acompanhava aí o discurso do governador João Dória. E nós voltamos a qualquer momento ao longo da programação com mais informações e resultados. Muito obrigado pela sua audiência e uma ótima noite para você. E amanhã tem mais, tá? No Opinião no Ar, né? 11h45 da manhã. Silvio Navarro, Rodrigo Constantino, Amanda Klein e eu amanhã no Opinião no Ar, 11h45 da manhã, falando de eleições municipais. Obrigado, até lá.